Nós podemos definir sinais, tá, como uma função, tá? Uma função que ela fornece alguma informação sobre algum tipo de fenômeno físico. Então, quando você pensa um sinal, ele pode indicar como é que está variando a velocidade de um certo motor, qual é a umidade num certo local, né? Esse sinal ele pode ser a representação, né, da intensidade da voz de uma pessoa, ou então de um instrumento musical. Ele pode ser uma série de grandezas que a gente pode representar numa forma, né, matemática, ou então você pode representar o sinal pelos seus valores no tempo. Ou alguns sinais eles não variam no tempo, eles podem variar também no espaço, ou variam no espaço e no tempo, tá? Um exemplo de sinal que varia no espaço, imagine aí que você tem uma imagem, tá? Então a imagem ela é composta por pixels, né? Os pixels são elementos dessa imagem. Esses elementos eles representam a intensidade de cores numa certa região daquela imagem. Então, uma figura, uma imagem digital, ela varia em relação à posição, né? Ela não varia em relação ao tempo. Se você pensar num vídeo, né? O vídeo é uma série de imagens que vão passando. Então, você tem uma variação da intensidade, né, das cores no espaço, na posição, também no tempo. Então o vídeo é um sinal que ele varia tanto no espaço quanto no tempo. A imagem é um sinal que varia só no tempo. Um arquivo de voz é um sinal que varia também no tempo, tá? Então esses sinais digitais, né, esses sinais podem representar grandezas digitais. Então eu posso tanto ter um sinal que representa a grandeza analógica, como posso ter sinais que representam grandezas digitais. Normalmente nos circuitos esses sinais eles vão estar representados na forma de tensão ou corrente elétrica. Então, como você tem um circuito digital, né, você vai utilizar normalmente tensão elétrica, mas também corrente, pode ser, para representar esses sinais. E quando a gente tem isso, a gente precisa de algum padrão, né, para poder indicar qual o valor que aquele sinal está representando. Então, o sinal digital ele tem que representar zeros e uns. Então, existem vários padrões para definir isso. Eu vou mostrar um para vocês, tá, aqui, que é como é que eu poderia diferenciar entre o valor binário 1 e o valor binário 0 utilizando níveis de tensão, tá? Esses valores são um pouco arbitrários, mas eles representam como que funcionam alguns sistemas, né, em circuitos elétricos, né, quando estou trabalhando com eletrônica digital. É claro que existem vários padrões que podem trabalhar com níveis de tensão diferentes. Então, nesse padrão aí, eu tenho aqui, né, que o binário 1, ele varia o nível de tensão de 2 a 5 volts. Esse intervalo é importante porque quando você trabalha com circuitos eletrônicos, você não vai conseguir ter uma precisão exata, né? Você não vai conseguir sempre, dependendo da sua bateria ou da sua fonte de alimentação, pode estar variando. Então, esse nível aqui de tensão pode variar um pouquinho, mas se ele estiver entre 2 e 5, a gente vai assumir que ele é o valor binário 1. Se ele estiver entre 0 e 0,8, a gente assume que ele é o binário 0, tá? E aí tem um intervalo aqui, onde não é nem 0 nem é 1. Esse intervalo é justamente para a gente não ocorrer numa situação que você ficaria difícil de diferenciar se o sinal era 0 ou 1. Por exemplo, se eu tenho um sinal que está variando aqui, ao redor de 0,8, né? Ele pode variar à vontade aqui, que ele não vai ultrapassar esse limite aqui e virar 1 do nada. Então essa faixa, né, de tensão separando o binário 0 e o binário 1 é justamente para dar um pouco mais de confiabilidade na representação desses sinais, tá ok? E aí, uma das formas que nós temos para representar esses sinais ao longo do tempo, porque esses sinais vão variar, tá? É o diagrama de tempo. Então, esse diagrama normalmente você vai ter no eixo X o tempo passando e no eixo Y a tensão, ou então normalmente dentro da disciplina a gente não vai usar valores expressos em tensão, a gente vai usar só os valores lógicos, 0 ou 1, né? Então, quando está abaixo aqui o sinal, eu tenho um nível lógico 0, quando ele está alto, eu tenho um nível lógico 1, tá? E assim a gente pode representar vários tipos de sinais, como por exemplo, né, o pulso digital. Então, o pulso digital é um tipo de sinal que ele aparece bastante em sistemas digitais, tá? Em circuitos digitais, e eu tenho dois tipos de pulsos, os pulsos positivos e os pulsos negativos. Então, o pulso positivo é quando eu tenho um sinal inicialmente em nível lógico baixo, você vai ter uma borda de subida e ele vira um sinal em nível lógico alto. E em seguida vai ter uma borda de descida e ele volta a virar baixo. E o pulso negativo é o contrário. O sinal está inicialmente em alto, tem uma borda de descida, vai para baixo e depois
tem uma borda de subida, vai para alto. Tá? Isso é um tipo de sinal que vai aparecer bastante no futuro, quando a gente estiver trabalhando com circuitos mais na frente. Outro sinal, né, outra forma que a gente tem que entender é que esse pulso digital que eu mostrei para vocês, ele é um sinal idealizado. Né? O sinal real ele é um pouco mais parecido com o que está aí na tela. Então, o que acontece aí? Vocês estão vendo que o sinal não é perfeito. Então, quando o sinal está lá em 0, quando ele vai fazer a transição de 0 para 1, essa transição ela não é instantânea, como aparece no exemplo anterior. Que é esse aqui. Né? Eu tenho a transição do 0 para 1 instantânea. Só que isso não acontece de verdade. Então você vai ter um tempo para o sinal subir do 0 para o 1. Quando ele sobe, ele vai ter uma sobreelevação, vai ter uma variação, uma oscilação. E quando ele for descer, também vai ter um tempo de descida e vai ter uma oscilação para depois ele estabilizar. Então isso aqui é a cara do sinal não ideal. Mais parecido do que você vai ter realmente no sistema real. Para a gente aqui no curso de computação, a gente não vai estar interessado nesses detalhes, né, da representação física de um sinal digital. A gente vai sempre trabalhar com sinais ideais, como por exemplo, né, eu vou ter formas de onda desses dois tipos. Vou ter formas de onda periódicas, né, que são ondas quadradas, que eu vou ter um período constante, né, aqui um período t constante. Então, se eu tenho um período t, a minha frequência é 1 sobre t. E vou ter sinais não periódicos, né, que vão variar de acordo com alguma função, de acordo com a saída de algum circuito. Além disso, eu vou ter um sinal muito importante que é o sinal de clock. Né? Você já deve ter ouvido falar do clock quando a gente fala de processadores, ou quando você fala, né, de alguns circuitos mais específicos, que meu processador tem um clock de 2 GHz, ou 3 GHz, ou 4 GHz. Né, algo do tipo. Então, em circuitos digitais, normalmente você vai ter a presença desse sinal de clock. E esse sinal de clock é uma onda quadrada, periódica, né, com um período constante. E aí você pode usar esse sinal de clock, por exemplo, para sincronizar a transmissão de um outro sinal. Então, por exemplo, eu tenho o sinal A aqui, né, e ele está variando aqui, ele começa em nível lógico alto, vai para baixo,